Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje, muito particularmente para minha alegria, está conosco um grande amigo e que tenho certeza que, se você não conhece pessoalmente, já ouviu falar. É ninguém mais, ninguém menos do que Vicente Paulo Bisogno. Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar do Palavra Espírita. Obrigado, Jader. Eu aqui agradeço, o convite, a oportunidade e a possibilidade de estar aqui, de voltar à TV Santa Maria, nesta casa pela primeira vez, mas na TV Santa Maria, já foi durante muito tempo uma das minhas moradas, e eu continuo considerando uma das minhas moradas, e tudo é uma questão de tempo, de se encaixar na hora certa, mas me sinto muito bem em estar aqui de volta e estar na tua companhia. Muito obrigado. Não, quem agradece sou eu. Poxa, a tua presença aqui hoje é maravilhosa. Agora, para quem conhece há muito tempo o Vicente, sabe que o Vicente nunca foi espírita. E a minha primeira pergunta para ele não pode ser outra, Vicente, o que te trouxe para o espiritismo? Bom, eu nunca fui espírita, mas sempre fui espírito. Certo. E o que me trouxe para tentar conhecer um pouco o espiritismo, e é o que eu estou fazendo ainda, conhecer um pouco a doutrina espírita, claro que foi um evento que mexeu com a minha vida, mudou com a minha vida, que foi o desencarne, o falecimento, a morte da minha filha há 3 anos e 9 meses atrás. Ela tinha que idade? Ela tinha 35 anos. Nossa. 35 anos, Era minha parceira, minha companheira, como são, graças a Deus, os meus filhos, com todos tenho uma relação muito forte, e com todos tenho uma relação, sobretudo de amizade, e de algumas parcerias. Assim é com o Marcelo, que seguiu os meus passos, em várias das atividades que eu desenvolvo, e algumas que eu desenvolvia com mais presença, e que ele continuou. A Daniela e nós éramos colegas de escritório, ela era advogada. Sim. E houve um determinado momento em que eu estava quase que desistindo da faculdade de Direito pela sobrecarga de atividades. E ela recém começando me disse: pai, não desiste, continua, porque eu comecei agora a fazer Direito e nós vamos trabalhar junto, eu vou precisar de ti. E chegamos a trabalhar junto há algum tempo como advogados. Aí depois que ela partiu, que ela voltou para o mundo espiritual, eu não voltei mais ao escritório, continuei fazendo aquilo que eu fiz a vida inteira, que é a comunicação, e passei a me dedicar ao estudo da doutrina espírita, exatamente por saber para onde é que ela foi, como é que ela estava. Porque quando faleceu a minha mãe, por exemplo, 22 anos atrás, a minha sensação é de que eu tinha caído num enorme buraco. E passei noites e noites escrevendo, que sempre foi meu recurso. Sim. Para aliviar, para desabafar, para fazer perguntas, para buscar respostas. E escrevi muitas coisas que eu nem sei onde é que coloquei, talvez algum dia eu ou alguém encontre. Certo. Que eu escrevi há 22 anos atrás, para ocupar as minhas noites, as minhas madrugadas de dor. E quando a Daniele partiu, foi diferente. Eu não apenas caí no buraco, o mundo caiu por cima.
O mundo caiu por cima e foram semanas, né, mais de mês, naquela busca de informação. Como é que tudo vai terminar de repente? Como é que terminou de repente? Como é que uma menina, né, para mim, pela minha idade, na condição de pai, com 35 anos, né, com todo o vigor, com toda a força intelectual, né, parte? Aquilo me deixou sem resposta. Eram 1000 perguntas e nenhuma resposta. E aquilo me doía demais. Além da dor natural, da separação, da saudade, que são coisas que até hoje me afetam. Mas sem dúvida. Volta e meia eu desabo. Ontem, inclusive, estava no meio de uma palestra, né, de uma conversa com um grupo de pessoas e desabei. Então tem momentos que isso acontece. Faz parte da natureza humana, né? Da natureza humana, pela saudade. E eu entrei então, comecei a buscar, né, recebi várias formas de conforto, de consolo, de várias pessoas, de várias crenças, de várias religiões, e me levaram muitos livros espíritas em casa, muitos livros espíritas. Eu passava minhas madrugadas lendo, eu sempre gostei muito de ler, Sim. Escrever e ler. Mas nessas 4, 5 semanas que eu fiquei sem sair de casa, eu li mais do que em toda a minha vida. Tu falaste que ficasse 4 semanas sem sair de casa? Sem sair de casa, sem sair de casa. Na verdade, saí uma única vez, para ir numa casa espírita, levado também por um amigo. E ali tive uma aula, né, da doutrina do Espiritismo, uma aula de mundo, uma aula de relações, né, humanas, espirituais, com alguém que se dispôs a isso. Como muitos amigos se dispuseram a ir lá em casa. Né? Então eu acabei entrando de cabeça buscando estas respostas. Né? Num primeiro momento para ocupar o tempo, para buscar alguma resposta para essas 1000 perguntas. Né? E depois, evidentemente, na sequência, encontrei também nessa busca consolo, conforto, coragem. E aí me interessei pela doutrina, para entender a dor. Isso, tu falaste em dor agora, eu quero dizer que nós estamos gravando numa terça-feira e no domingo anterior a esta terça-feira que nós estamos gravando, eu assisti uma palestra do Vicente na Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto. E o Vicente falou uma frase que me chamou a atenção e eu gostaria de transformar essa frase numa pergunta para ele. Ele disse, a frase é a seguinte: eu entrei no Espiritismo não pela dor, mas para descobrir... Para compreender a dor. Para compreender a dor. Vicente, por favor, explica isso. É porque, normalmente, e logo que eu comecei a frequentar as casas espíritas, né, eu ouvia muito isso. Né? As pessoas procuram o espiritismo pelo amor ou pela dor. Quem nasce num berço espírita, o natural está encaminhado. Mas a grande maioria vai pela dor. E eu fui também pela dor. Mas eu não fui, e continuo indo hoje, não para curar a dor, sim, mas para compreender a dor. Compreender a dor. Compreender a dor. Porque o tempo é soberano. Né? E eu sempre soube que com o tempo as coisas aliviam. Às vezes até passam. Né? Mas compreender a dor é diferente. Porque aí te leva a investigar o porquê das coisas, o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. Né? Aquilo que o homem pensou há 400 mil anos atrás, quando se deu conta de que tinha capacidade de pensar. Quer dizer, o que eu sou? Né? Quando René Descartes, o filósofo francês, definiu isso, né? Penso, logo existo. Exatamente. E o homem se perguntou, afinal de contas, o que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que vim? Por que vim? Para que vim? Exatamente. E eu digo, bom, se eu tiver respostas dentro dessas premissas, eu estarei, né, mais conectado com a minha filha. Eu vou estar no caminho para saber onde é que ela está, como é que eu chego até ela. Exatamente. Né? Porque era a minha grande angústia, né? Ou me entregar, né, ou buscar respostas, e foi o que eu fiz. Então assim, eu não rompi com o meu passado. Sim, não houve uma ruptura com aquilo que eu havia aprendido e que me deu base e que continua me dando. Eu sempre fui uma pessoa assim de muita fé, eu sempre acreditei muito em Deus,
nesse mundo divino. Mas no momento em que houve esta perda, eu precisei mais do que isso. O que é esse mundo além do túmulo? Será que a nossa vida é só entre o berço e o túmulo? É só o nascimento e a morte? E aí nessa busca eu encontrei na doutrina espírita várias dessas respostas. Houve um tempo, Jader, porque depois que eu comecei a sair de casa, aí eu dividia o trabalho com o roteiro das casas espíritas. Aí eu tinha uma programação, fiquei sabendo onde é que tinha sessão espírita, palestra. E chegava a assistir por semana 4, 5, 6 palestras, porque aí eu ia buscando as respostas. E pela meu costume de jornalista, anotando tudo. Eu tenho gavetas e gavetas de anotações guardadas lá em casa, em cadernos, em folhas avulsas. Por quê? Porque isso aí me respondia algumas das perguntas que eu tinha, e me dava fonte também de continuar buscando. Perfeito. Aí eu ia para os livros. Aí eu ia para o Livro dos Espíritos e outras tantas obras, as obras básicas e outras tantas publicações que vinham ao encontro daquilo que eu estava buscando. E como todo jornalista também gosta de questionar, eu fazia de cada palestra um incentivo para esse questionamento. E aí depois comecei a me interessar, e as portas foram sempre se abrindo e sempre se abrindo. Porque eu busquei em outras fontes também, certo. em outras vertentes, em sim, outras doutrinas, correntes filosóficas, coisa e tal, buscando informações. E aí Vicente, desculpa te interromper, Não. mas eu fiz um certo script aqui para nós. Me permite te perguntar, e os teus amigos, como é que te viram com essa transformação, o Vicente espírita? Sabe que a reação tem sido muito boa. Ótimo. Muito boa. Porque, em regra, Jader, as pessoas querem saber o que existe. Exatamente. Esse foi o motivo da minha pergunta, Querem saber o que tem. E eles acham que quem frequenta uma casa espírita sabe. E normalmente sabe. Porque não tem mistério, não tem segredo, não tem espetacularização. É tudo dentro daquilo que a doutrina espírita preconiza, dentro da fé, que eu sempre tive, da fé raciocinada, da fé com lógica, da fé com explicação. Não é porque tem que ser, Sim. porque é assim. Exatamente. O estudo te mostra que é assim. E desde as primeiras cartas que eu recebi da minha filha, hoje nós temos até hoje 6 cartas psicografadas dela. Sério? Além de outras formas de manifestação. Desde a primeira carta ela me disse: pai, não te entrega. Não te entrega. Bem ela mesmo, que ela mesma. dizia para ti. Bem como ela dizia. Como ela me disse lá, quando eu quase desisti do curso de Direito. Não para agora, pai. Bem do jeito dela. Não te entrega. Não desanima, não desiste. Busca, estuda, que tu vai encontrar as respostas. E até estava me lembrando, e já comentei isso com outras pessoas, houve um momento da nossa relação, sempre muito aberta, como é com os meus filhos, em que a gente discutiu exatamente isso, a questão da missão. Tu chega num ponto da vida, bom, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei fazer isso, já planejei, mas está faltando alguma coisa. E ela me disse uma vez: pai, tu tem que encontrar a tua missão. E ela me disse numa das cartas: não esquece da tua missão. Caramba, meu Deus. E aí não tem, Vicente, a produção, infelizmente, está nos dizendo que nós temos 1 minuto para o encerramento do primeiro bloco. Mas antes do encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de te deixar um questionamento para tu responder no segundo bloco. O Vicente Paulo Bisonho hoje é muito diferente daquele Vicente Paulo Bisonho de antes, bem antes, 5 anos antes da tua filha desencarnar, ou ele mudou bastante com relação à visão de mundo, visão da vida, visão das coisas e visão da morte? Dito isso,
eu gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. É 2 minutos e a gente já volta nesse papo gostoso com Vicente Paulo Bisonho. Não saia daí. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo com Vicente Paulo Bisonho e antes de terminar o primeiro bloco, eu já deixei um questionamento para o Vicente sobre o que a doutrina espírita mudou na vida do Vicente. O que ele enxergou de bom aí, nessa história triste com a perda da filha dele? Pois é, o que ficou, né, o que tem me marcado, nesta busca da compreensão, né, do entendimento, sim, é a certeza de que nós somos passageiros, nós somos espíritos. Eu sou um espírito num corpo. E hoje... E não um corpo com um espírito. Exatamente, né, porque o corpo vai perecer. Certo. Né, o espírito não. O espírito não. Né? Assim como nós estamos usando esta roupa aqui adequada a esse momento, se estivéssemos na praia estaríamos com muito pouca roupa, no rigor do inverno com muita roupa. Exatamente. O corpo é uma roupa adequada para esta passagem, para esta encarnação, né? Como já vestimos outras roupas e vestiremos outras roupas também. Né? Então a consciência que eu tenho é de que eu sou um espírito que estou aqui de passagem. Se eu estou de passagem, é preciso enxergar esse mundo com outros olhos. Ah, mas aí o mundo perde o valor? Muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. O mundo ganha mais valor, me dá mais consciência do que eu posso e do que eu tenho que fazer. E essa foi uma descoberta, uma das descobertas que eu também encontrei na doutrina espírita. O que eu estava buscando? Informações sobre o lado de lá. Onde é que está minha filha? Quem é que me traz notícias dela? Como é que eu tenho informações sobre ela? Eu não tenho o dom da mediunidade. Não é? Alguém vai ter que fazer esse transporte para mim. Buscava estas informações. Hoje eu sei que não é apenas isso. Não? Porque assim como nós estamos aqui, nós voltaremos ao mundo espiritual. Mas eu tenho que voltar melhor do que eu cheguei aqui. Exatamente. Porque eu vim aqui para aprender. É aquela história da expiação que o Livro dos Espíritos responde na pergunta 167, quando o Allan Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, da reencarnação, e os Espíritos respondem, é a expiação. Ah, mas é só castigo? Não necessariamente. Não, o espírita não é alguém castigado pela vida. É alguém esclarecido, ou com possibilidade de se esclarecer, e conectado com esse mundo. Porque na mesma resposta os Espíritos dizem, expiação para o progresso
da humanidade, o progresso coletivo da humanidade. Então, não basta apenas eu ficar envolvido nas minhas buscas, nas minhas respostas. Eu tenho compromisso também com o que me cerca, Sem dúvida com nenhuma. os que me cercam. Então tem sempre esta conexão deste com o outro mundo. Nós estamos sempre conectados. Como, aliás, André Luiz escreveu e Chico Xavier e Valdo Vieira psicografaram, no livro Elevação em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Nós estamos permanentemente conectados, ligados, entrelaçados uns aos outros. Eu não estou aqui por acaso. Tu não me convidou por acaso e tu sabe disso muito melhor do que eu. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente. A morte, entre aspas, prematura da minha filha, ou a volta para nós prematuro desse espírito, tem uma finalidade, teve uma finalidade. Mas já que tu falaste na minha filha, na tua filha, eu te faço uma pergunta, Vicente, com certeza absoluta, mas não absoluta, mas com certeza, tu encarou a tua filha, a morte da tua filha, o desencarne da tua filha, como uma injustiça por parte de Deus. Imagino que tenha encarado isso. E hoje, tu encara ainda como uma injustiça? Como é que tu encara a perda da tua filha, o retorno da tua filha tão prematuramente aos 35 anos para o mundo espiritual? Como um planejamento que nós havíamos feito e que a vinda para cá zerou a nossa memória, porque nos dá a oportunidade das nossas descobertas aqui. Não teria sentido também nós trazermos para cá a nossa memória do tempo em que nós estivemos no mundo espiritual. Porque na questão 67 do Livro dos Espíritos também a espiritualidade responde a Allan Kardec quando ele pergunta o que são os espíritos afinal? São os seres inteligentes da criação. Então, e tudo isso faz parte, se nós estamos interligados, olha, pai e filho estão mais do que interligados. E esta, até a expressão que eu uso, minha filha, eu sei que a gente usa pela nossa concepção deste mundo, porque ela não me pertence. Exatamente. Ela é um espírito que teve a história dela, as razões de vir para cá, as razões para voltar. O que eu sei, Jader, é que nós nos reencontraremos. Nós nos reencontraremos, como diz o Raul Teixeira, como diz Victor Hugo, que foi uma pessoa assim, das mais iluminadas, que eu admiro demais. Quando nós voltarmos, os nossos entes queridos, aqueles que amamos aqui, estarão à nossa espera. Coisa melhor do que isso? Mas então eu vou apressar a minha volta. Não, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora, porque eu também tenho aqui os seres que hoje encarnados fazem parte da minha convivência. E essa foi a mudança que eu tive até agora. Este olhar diferenciado para este mundo. Eu ainda não estou em condições, disse isso também numa palestra recente, de agradecer a Deus pelo desencarne da minha filha. Agora, o que eu sei é que isso não foi um ato de injustiça, não foi um castigo nem para ela e nem para mim. Num primeiro momento é esta a reação, mas meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? Por que comigo? Sempre haverá um porquê, sempre haverá com alguém, por razões que às vezes nós desconhecemos, mas que precisamos investigar. E é isso que eu continuo fazendo. Eu continuo sendo mesmo, trabalhando com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, mas com um olhar diferente daquilo que me cabe, do compromisso que hoje eu tenho por uma outra questão que também faz parte da doutrina espírita e de muitas outras crenças. Victor Hugo foi um grande pensador, um grande filósofo, escritor, dramaturgo, político. Olha, foi importantíssimo na época dele, na França. Para quem não sabe quem foi Victor Hugo? Victor Hugo foi um dos principais mentores do iluminismo na França, século XVIII, século XIX. Se autoexilou numa ilha inglesa quando divergiu do imperador, que havia derrubado o governo anterior e era procurado e caçado na França. Ele se autoexilou por 19 anos e aí algumas semelhanças que me ligam a Victor Hugo e tantos
Victor Hugo perdeu uma filha, também teve uma perda, e a partir dali ele entrou de cabeça no estudo da doutrina espírita. E ele sempre defendeu a criação, ele lutava pela criação de uma religião única, que pudesse unir e acolher os fiéis de todas as crenças, porque religião é coisa dos homens, e todas são extremamente importantes. Agora, o Espírito é a criação de Deus. As nossas divergências ficam por nossa conta. As nossas semelhanças, a nossa missão, as nossas missões ficam por conta de Deus. Então, tudo isso faz parte também daquilo que a gente chama de reforma íntima. E isso nos conecta com esse mundo. Isso nos faz cada vez mais comprometidos com esse plano da existência. Então, eu não estou alienado desse mundo. Eu não estou fanatizado por esta busca que eu continuo fazendo. Eu sou um principiante, eu sou um estudante somos estudantes, né? E na doutrina eu sou um estudante das séries iniciais. Estou apenas no primeiro degrau de uma escada que é infinita. Tenho muito que aprender, e se tiver tempo ainda nesse plano, quero aprender muito mais. Então, nós temos que ter esta concepção daquilo que nos cabe fazer e das oportunidades que nos são dadas. Eu tenho hoje sempre tive uma relação muito boa com a minha filha, sempre tive muito sofrimento, né, pela morte dela, na nossa concepção, mas hoje eu tenho a consciência de que ela veio para cumprir uma finalidade e nos deixou aqui também compromissos. Porque tem aí uma outra questão, né, Jader? E as informações que a gente tem, para tentar passar em tão pouco tempo, a gente às vezes dá uma atropelada no raciocínio, porque tem uma outra questão. Nós temos a concepção da nossa idade nesse mundo, da cronologia desse mundo. Né? Então, pode parecer 35 anos, foi muito pouco tempo, mas sabe-se lá quanto tempo tinha esse espírito. A certeza que eu tenho, às vezes eu digo, se alguma coisa eu puder passar, é a seguinte: nós fomos feitos para a felicidade plena. Nós fomos feitos para a felicidade plena, todos, querendo ou não, independente da religião. A religião são instrumentos, são caminhos. Nós todos, acreditando ou não, fomos feitos para a felicidade plena e todos chegaremos à felicidade plena. O que pode mudar, o que sempre vai mudar de um para outro, é o tempo que nós vamos levar para chegar nesta felicidade. Vicente, a produção está nos avisando que faltam 2 minutos para nós encerrar o nosso programa, mas eu não poderia deixar de fazer a última pergunta para ti. Que na verdade não é uma pergunta, é tu dizer para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora que nos vê pelo canal 19 da NET TV Santa Maria, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, o que tu dizes para aquelas pessoas que passaram pela mesma dor que tu? Eu vou relatar um fato, vou tentar colocar nesse tempo. Eu visito, eu vou ao cemitério. Eu sei que a minha filha não está ali. Ali está uma lembrança, como as fotos que nós temos em casa. O espírito dela é possível que esteja todas essas vezes ao meu lado, ali, mas não ali no túmulo. Sim. Então não vou fazer uma reverência, nem uma referência, nem uma homenagem a ela ali, mas eu visito, porque é uma lembrança. E numa dessas vezes, ano passado, na data de aniversário dela, que ela chegou a esse plano, eu fui ali fazer a visita e passei, e havia uma senhora, que talvez até agora esteja nos assistindo, chorava copiosamente, debruçada sobre um túmulo. E daqueles que recém tiveram o corpo colocado ali. Certo. E chorava desesperadamente. E eu passei, fui até o túmulo da minha filha, voltei e cruzei. Eu também estava buscando conforto. Isso aí foi há mais de um ano atrás, um ano e pouco atrás. Voltei.
Cruzei e aquela senhora continuava chorando. Quando eu saí do cemitério, de repente, eu entrei de carro, saí de carro, porque é na parte de baixo lá do cemitério. No que eu saí do cemitério, eu parei o carro e voltei, sem nunca ter pensado em fazer isso. E disse para a senhora ali: não chores tanto, teu ente querido, com certeza, está numa situação melhor do que esteve aqui, porque ele é amado por Deus. E aí quando eu disse isso, mas como é que vai ser amado por Deus se Deus levou a minha filhinha com 6 meses de idade? Eu digo, entrei mal, não é esse o caminho. Não é? Porque eu também tinha sentido isso. Sim. Por que comigo? Não é? Digo, mas assim, ó, a tua filhinha teve 6 meses nesse plano. Ela veio para esse plano para ficar 6 meses. Ela já voltou para continuar a jornada dela, a missão dela, a caminhada dela. E quanto mais pasto tiveres, mais pasto vai passar para ela. Exatamente. Esta conexão entre vocês não terminou aqui. Ela continua. Acredita nisso. Ela está voltando para o mundo espiritual de onde veio, de onde todos nós viemos e para onde nós voltaremos. Então, este é o nosso destino. Nós chegamos e vamos partir. A nossa idade é uma questão humana, uma questão cronológica desse mundo. No mundo da espiritualidade, o tempo é diferente, a contagem é diferente. Cada um volta no seu tempo. Cada um vive aqui no seu tempo, de acordo com aquilo que veio fazer. Porque cada um traz uma missão, cada um carrega daqui uma missão. Deixamos as coisas materiais aqui, essas ficam. Agora, nós não viemos para cá como um carro última geração, lançamento de agora. Nós já viemos trazendo uma bagagem e vamos levar de volta a nossa bagagem, na certeza de que Deus ama a todos da mesma forma. A minha filha, que foi com 35 anos, Deus tem por ela o mesmo amor que tem por mim, pelo meu pai, que morreu com 97 anos, e quando me perguntaram, morreu de que o teu pai? Isso há 13 anos atrás. Morreu de tanto viver, porque cada um tem o seu tempo. O tempo da divindade, o tempo da missão, o tempo da espiritualidade. A mesma seiva que alimenta a flor e desabrocha, que nos encanta, é a mesma seiva que alimenta o espinho. Deus dá a todos o mesmo amor, indistintamente. E é este amor que nós vamos compreender na sua plenitude quando voltarmos ao mundo espiritual. Aqui é uma passagem, é um instante, é um momento de aprendizagem. Aproveitemos todos esta oportunidade. E depois dessa mensagem, só nos resta encerrar o nosso programa, desta linda mensagem, dita por esse meu amigo, a quem eu conheço desde o tempo lá de 1966, é bem pouquinho tempo, né? Uhum. Vicente, muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo por ter aceito participar do programa Palavra Espírita, com essa tua experiência que tu tiveste e que estás encarando-a de forma com força, olhando para frente, e percebendo que Deus ama a todos nós, indistintamente, se passamos para o mundo espiritual aos 96 anos, como foi o caso do pai dele, ou aos 35 anos. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado, Vicente. E estamos encerrando agora sim, definitivamente, o nosso programa Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis,
Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.